Hoje, dia 28 de agosto de 2025, uma quinta-feira. Hoje nós vamos falar sobre a questão do transporte coletivo de Curitiba e região metropolitana. Como todos sabem, essa semana foi votada na Câmara Municipal de Curitiba as questões sobre o transporte coletivo, que vai envolver a nova licitação, né? A entrada também dos ônibus elétricos, né? Que vai ser feita a licitação para esses ônibus elétricos, né? E também as voltas de algumas linhas que foram retiradas há algum tempo atrás, né, que foi tirada a linha do aeroporto, a rodoviária, a linha centro de Curitiba e a linha inter hospitais. E também tem a questão sobre o custo, né, que está sendo feito desses ônibus elétricos, né, que vai ser uma grande parte dele vai ser da Volvo, né, principalmente na questão do novo eixo que vai ser feito leste-oeste, que é o do Centenário, ao SIC Norte, né, que já começou as obras, né, e ao longo do tempo esses ônibus elétricos vão entrar. Possivelmente, segundo informações, tanto para a linha do Inter 2, a nova linha do Inter 2, como para essa do Centenário, a SIC Norte, vai ser feito todos com ônibus elétricos novos, né. O do Ligininho Inter 2 será ônibus elétrico e dessa linha de biarticulado será de ônibus elétricos. E também tem a questão do quesito da passagem, que ficou estabelecida que vai ficar nesse valor de 2027 de R$6, né? E a questão dos consórcios que vão entrar. Hoje nós temos 3 e vai ser 5 consórcios devido à expansão da rede das linhas em Curitiba. Então vai ter mais ônibus circulando pela capital, pelas canaletas, né? Eles vão ter que dimensionar em alguns lugares para fazer ultrapassagem do Ligeirão, né? Que se vai estar fazendo o eixo leste-oeste, para atender melhor a população de Curitiba, né? E também tem a questão do valor que vai ficar congelado de R$6 o valor da tarifa na capital paranaense. E também tem outra questão envolvendo, né, a questão do cartão da URBS, que hoje foi até o presidente da URBS foi entrevistado para a RPC, sobre aquele problema do cartão débito e crédito. Eles vão continuar funcionando, mas a URBS trocou o sistema, né, e vai ter que pegar, e muitas pessoas, possivelmente, eu aconselho você que teve o seu crédito, foi descontado, peça estorno para o banco, porque diz que até o final do mês ainda vai ter muitos valores que vão cair na URBS lá, que a pessoa bateu 2, 3, 4 vezes na catraca, e depois ficou constando nas suas contas bancárias esse problema, né? Então foi um problema no software. Como o nosso contribuinte não tem nada a ver com esse tipo de problema, você pode pedir para o banco estornar esse valor para você, que é uma cobrança indevida devido a um problema do gestor do sistema que controla os cartões, para poder fazer o estorno desse valor para a conta. E também tem a questão que foi debatido também debatido essa semana, a questão dos créditos que foram expirados no cartão da URBS. Seria a mesma coisa que você ter um dinheiro no banco e o banco dizer que você não utilizou o dinheiro durante um ano e eles te tomam esse valor de crédito que está na nossa conta bancária. O que está sendo debatido sobre isso para parar com isso, porque também no meu modo, Alexandre Santi, eu acho que é errado. Se foi colocado o valor em dinheiro para usar o transporte coletivo, que esse dinheiro tem que ficar lá no cartão, não importa quando a pessoa vai usar. Foi colocado o dinheiro, tem que estar lá, né? Porque é para usar o transporte coletivo de Curitiba, da capital, também faz conexão com a região metropolitana, então tem que ser feita essa manobra, né? Então já uma vereadora pediu, né, para que fosse revisto isso e acabasse de vez com isso daí, porque bem dizer, uma cobrança, é algo ilegal, né, que tomar o dinheiro do contribuinte que usa o transporte coletivo de Curitiba. Tomara que seja cair por terra e não aconteça mais isso, que muitas pessoas perdendo 300, 400, até 500 créditos nos cartões da URBS foram retirados e a pessoa voltou para estaca zero, tendo que gastar de novo dinheiro para pôr no valor do cartão transporte. Questão de linhas, né? Foi pedido semana passada para São Brás, um tempo atrás, no Fala Curitiba, sobre a questão de colocar mais itinerários de ônibus em 3 linhas do São Brás, né? Que seria a linha Savoia, São Brás e mais uma outra linha, deixa eu só achar aqui, que foi pedido para que fosse feito um acréscimo de linha para poder atender a população do bairro. Só que não foi atendido pela URBS, né, dizendo que não tem demanda, mas a população pediu, se a população estava pedindo por causa que
precisava. Então, a questão das linhas tem um quesito também que podemos entrar é a questão que a Mercedes não está muito bem financeiramente, né? Tanto é que ela não conseguiu adquirir os outros dois ligeirinhos que eram para ser para ela, para atender as linhas que ela tem com o ligeirinho, né? Acabou sendo passada a linha para agora, é, a linha do bairro Alto Santa Felicidade, né? E daí agora tem mais essa questão para poder atender as pessoas sobre a questão das linhas. São as linhas Fernão Dias, São Brás e Savoy. A população no Fala Curitiba pediu para que fosse acrescentado mais um itinerário nas linhas para poder atender a população. A URBS não atendeu isso, né? Agora a população ela pode cobrar o prefeito de Curitiba, né? Já que a URBS disse não, para que tenha isso. Porque se não está atendendo demanda, está dando problema, tem que pegar e atender a população. Né? Por causa que se a pessoa tem que fazer uma conexão de uma linha para outra, né, vai perder, muitas vezes, principalmente nos horários de pico, você perde conexão, você tem que ficar esperando um tempão para poder ter um atendimento melhor da população. Se a Mercedes não tem condições de ter que colocar um outro ônibus para fazer essa tabela, né, já tem que ser colocado, porque é um consórcio que comanda a região. Então, se a empresa não está, não consegue atender, a outra empresa que está no consórcio tem que colocar o ônibus para poder atender a população. Para que o bem maior é a população que está usando o transporte, paga imposto para isso. Essa é a minha visão, que poderia ser feita, a minha opinião, de colocar uma outra empresa do consórcio. Se não tem, vai lá, coloca o ônibus, atende a população, problema resolvido, o pessoal pode ir trabalhar, pode estudar, né, sabendo que vai conseguir fazer conexão, não vai ter mais um itinerário na linha. Né? Também tem a questão dos acréscimos da mudança de linha no Tatuquara. Você que mora no Tatuquara, em Curitiba, tem que ficar atento às mudanças. Essas mudanças que a URBS faz em linhas, acréscimo de linhas, a URBS deixa disponibilizado no seu site da URBS, né? Você vai lá, coloca lá o nome da URBS, você vai lá e procura sobre linhas, informações, geralmente sempre está no quadro abaixo, está informações sobre mudanças de linhas, se foi retirado, se foi colocado, se foi acrescentado. Então você pode procurar lá a questão das linhas, né? As linhas que sofreram alteração foi a linha 655 Jardim da Ordem, né? A linha X37 Santa Rita Pinheiros semidireto, aquela que não para na rodovia, né? E a 650 Santa Rita Pinheirinho. Então foi alterado o itinerário dessas linhas para você que mora tanto ali no Santa Rita, mora no Tatuquara, mora no Rio Bonito, ficar atento a essas mudanças que também nas portas dos ônibus e dentro dos terminais fica essas placas de aviso sobre alteração. Se eu vi nos comentários onde foi postada essa informação, que a população está reclamando a respeito que vai perder conexão e vai demorar mais 40 minutos para pegar a linha. Então, meu querido, se você vai pegar o ônibus e viu que tem problema, você tem que já ligar para a URBS, se unir com os moradores do bairro, já fazer o pedido, dizendo, do jeito que ficou a linha não ficou bom, nós não aceitamos. A mesma coisa acontece com a linha na I11, Fazenda Rio Grande, Araucária, via Tatuquara, que não ficou bom a tabela de horário e a MEP pode ser cobrada. Então você entra no site da URBS, coloca lá que você não quer que a linha sofra essa mudança, por causa que se você perder a conexão de um ônibus, leva quase meia hora, 40 minutos para pegar outro. Então, se a população não está sendo bem entendida e a mudança não está sendo melhor, está sendo ruim, então você já pode entrar no site da URBS, pedir fazer essa reclamação, ligar no 156, né, para poder fazer essa alteração, né, ou inserir mais tabelas de horário, ou mudar uma das rotas da rua para que atenda melhor vocês, moradores da região. Né, como foi feito quando fizeram o pedido para ter a linha Tatuquara City Cercado, foi feito vários pedidos no 56 e também na página da URBS, né, para poder haver essa nova linha. Então, se vocês tiver problema com essa mudança de itinerário, é só entrar lá no site da URBS que vai ter para poder ter esse atendimento de mudança das linhas para melhor atendimento da população de Curitiba e do bairro do Tatuquara, Rio Bonito, e também do Santa Rita. A questão dos ônibus, né, todo mundo sabe que vai ter a licitação de Curitiba, está sendo feito todo o processo agora, que tiveram essa reunião essa semana
na Prefeitura de Curitiba, né, que vai voltar algumas linhas que não estavam funcionando, vão voltar a existir, né, que do aeroporto, a rodoviária, do Interhospitais e da linha Centro, que todo mundo gostava da linha Centro, porque ela ficava ali, a pessoa podia se deslocar, e do Interhospitais as pessoas podiam fazer conexão, sair no hospital para ir para o outro, conforme obedecia a rota do ônibus. Então, meus queridos, então você tem que pegar, já acompanhe essas notícias, né, para poder ficar ciente por dentro do transporte coletivo de Curitiba, para que você entenda como que está funcionando as mudanças que estão ocorrendo e as que vão acontecer futuramente, né. Também tem a questão dos ônibus elétricos que vão entrar em operação, que já tem alguns em Curitiba que já estão operando, que são acho que 4 da Bard e um da Volvo elétrico Toco, né. Vai entrar aí na sequência, quando tiver pronta a canaleta do Expresso que liga que vai ter a mudança, eles vão também reformar o terminal do Centenário, lá do Capão da Embuia, que vai ter um novo terminal, e vai ter um novo terminal do SIC Norte, né, que vai ser prolongado para frente do terminal lá do Campo Comprido. Então vai ter mais um terminal lá para poder atender a população, e vai ser feito por biarticulados elétricos, e também a questão da mudança para o Inter 2, que é para ser toda a linha feita 100% com ônibus elétricos. Então fiquem sempre atentos a essas inovações tecnológicas que estão acontecendo na capital. Tá certo que no interior do Paraná, Cascavel já saiu na frente, já fez a licitação, já tem ônibus rodando há mais de um ano lá já, ônibus elétrico, já tem até 2 articulados elétricos na cidade, porque a Raiger ganhou lá a licitação, né? Então vamos aguardar. E também tem a questão dos valores, né, que segundo a Urbs, naquela ficha técnica que eles fazem, no equivalente de um ônibus de combustão, um ônibus elétrico, tem outros atributos que entram junto, custa 6 vezes a mais que um ônibus a combustão, o elétrico custa 6 vezes a mais. Mas eles vão usar o financiamento, e como também a fábrica da Volvo fica aqui em Curitiba, eles vão dar preferência para pegar o que é da Volvo. Também tem os outros concorrentes, tem a Raiger, tem a Bayer, tem a Eletra, né, tem a Yutong, que também ela é uma fabricante elétrica, só que ela da China fabrica também biarticulado. E também tem a questão das mudanças de carroceria. A Marco Polo apresentou já um modelo que já está rodando há algum tempo, que os campos já tem, desde 2023, tem um super articulado elétrico, no modelo que foi feito um padrão, né, o Active. E agora a Caio também lançou uma carroceria mais futurista, né, que está sendo já na cidade de São Paulo, as empresas gostarem e vão começar a colocar nos seus ônibus articulados e super articulados, que são elétricos, que vão rodar na cidade. E lá já tem o da Elétrica que está rodando, e tem o da Byte, né? E consequentemente tem que ver se a Prefeitura de Curitiba vai querer também essa carroceria da Caio para cá, ou se vão manter a carroceria da Marco Polo. Indo para a região metropolitana, como todos sabem, segundo informações, os ônibus zeros que estão nas garagens, nas empresas, na savana, né, segundo informações, esses ônibus é para começarem a rodar a partir de setembro na região metropolitana de Curitiba, né, que muitas empresas compraram, segundo informações estão guardando a licitação. Possivelmente também a licitação na região metropolitana de Curitiba aconteça agora em setembro, né, então vai entrar mais empresas para operar, né, vai ser feito 4 consórcios. Nesses consórcios as empresas vão atender as regiões, né, cada consórcio tem sua região de operação, pode entrar em empresas novas também, porque ela é aberta para todo o Brasil, né, tem empresas que uma grande parte delas está saudável, mas tem que ver como vai ficar para o atendimento da população na região metropolitana. Porque essa licitação na região metropolitana ela é feita para fazer entre os municípios, né, linha para município da região metropolitana e da região metropolitana para a capital paranaense. Então, essa mudança que vai ocorrer. Na sequência, as prefeituras da região metropolitana vão ter que fazer a licitação do transporte municipal. Porque na região metropolitana de Curitiba, somente 3 cidades têm o transporte municipal licitado, que seriam Araucária, que tem o Triar, que tem 3 empresas, né, 2 são de Minas e uma é de Londrina, né, tem a empresa de Campo Largo, né, que é Piedade, que pertence ao grupo Milisatur, e em São José dos Pinhais, que tem a empresa São José, e tem a BRT, que também pertence ao grupo Milisatur, que está atuando no lugar da Sanjutur, que teve problemas financeiros, e a BRT entrou no sistema no lugar dela.
Então, na sequência, todos os outros municípios da região metropolitana, que no total a MEP também e outros municípios junto da região metropolitana participaram da licitação, todos esses municípios, acho que é 20, 21, 20, uns 23 municípios, os outros municípios, todos eles vão ter que ter licitação municipal do transporte do município. Então, vai ser desmembrado, né, cada município vai ter seu transporte, vai ser a responsabilidade total das prefeituras, enquanto hoje quem cuida desse transporte que não é licitado é a MEP, então as prefeituras passarão a cuidar do transporte coletivo. Então os moradores poderão cobrar os prefeitos e os vereadores do município a respeito do transporte municipal dos seus municípios. Na sequência, depois a licitação para uma melhoria do transporte coletivo, que é uma determinação que foi feita pelo Ministério Público do Paraná, que os municípios sejam responsáveis pelo seu transporte coletivo municipal. Então, a questão da inovação sobre a licitação, tem alguns pontos que entraram bastante que são bons, como a questão que os ônibus a partir de 2023 vão poder ficar na frota, né, todos que sejam Euro 6, todos esses veículos que já são Euro 6 vão ficar na frota e vai ter que ter renovação somente com o ônibus zero. Então, sendo assim, todos os ônibus da região metropolitana, na sequência, eles vão ter que ser substituídos por ônibus zero. Toda a renovação da frota região metropolitana só vai poder ser feita com ônibus zero, que é ótimo e maravilhoso para a população que utiliza o transporte entre cidades e a capital. Consequentemente, a questão da municipal também vai ser igual, por causa que os municípios também exigem que os ônibus sejam zero, a não ser que quando uma empresa sai, tem que cobrir a outra e tem que colocar mais ônibus para substituição, como está acontecendo em Araucária, né, que a Sharp foi vendida para uma outra empresa, e essa outra empresa trouxe outros ônibus, mas na sequência vai trazer o ônibus zero. Assim como a BRT fez em São José dos Pinhais, entrou no lugar da Sanjotur, trouxe uns ônibus seminovos, né, mas na sequência já começou a trazer o ônibus zero. E falando da BRT, a linha que atende a 1051, que atende a São Marcos, vai começar sendo feito um teste com um ônibus articulado. Então, a empresa trouxe um ônibus do grupo, que é de Santa Catarina, ela trouxe um ônibus articulado para fazer o teste na linha São Marcos. Eu, Alexandre, acho que já seria interessante em alguns bairros de São José dos Pinhais, mais distante, já ter linha para a capital Guadalupe, né, para poder atender melhor a população sem precisar passar para o terminal central. Mas isso depende da população, a população tem que procurar a prefeitura, tem que procurar a MEP e falar que vocês querem a linha interligue o bairro à capital sem precisar passar pelo terminal central de São José dos Pinhais. Então, isso daí cabe à população local fazer um abaixo-assinado, procurar o Ministério Público, conversar com o presidente da MEP, conversar com a prefeitura, com a Nina, para resolver esse problema. Mas agora vai ficar bom porque eles vão colocar esse ônibus para teste. Na sequência, se tudo der certo, que acredito vai dar, eles vão colocar ônibus articulado para fazer a linha de São Marcos até o terminal central de São José dos Pinhais. Assim como aconteceu o teste do PIT, que é a região que é comandada pela aviação São José, segundo informações o teste passou, mas o ônibus que foi feito o teste era da aviação Piraquara, foi devolvido esse ônibus. A São José trouxe 4 ônibus do Recife que passaram por reformas. 2 já estão atuando, todos eles têm ar-condicionado. A MEP quis fazer um teste com ar-condicionado, porque é uma reclamação muito generalizada que a capital do estado do Paraná e a região metropolitana não tem ônibus com ar-condicionado, sendo que nas outras capitais, outras cidades, até no interior, tem ônibus com ar-condicionado. Então, esses ônibus que vão funcionar no metropolitano, segundo informações, depois que entrar os ônibus zero, porque a aviação São José já tem ônibus zero no seu pátio, né, aguardando a licitação, mas segundo informações, esses ônibus também vão começar a rodar para atender a população. E esses 4 vão atender o PIT. Então, vai ser uma ótima para São José dos Pinhais, para os moradores de São José dos Pinhais, vai ser muito bom, né, essa questão da mudança dos ônibus toco para ônibus articulado. Né? Então, você dos outros municípios, você acha que na necessidade que seja tirado um ônibus toco e colocado no ônibus articulado, procure essa prefeitura, converse com o prefeito, converse com o governador, com o prefeito. Caso seja a linha seja do estado, como acontece em algumas cidades que a MEP ainda comanda, pode procurar a direção da MEP e colocar essa sugestão de colocar o ônibus articulado em vez de linha sendo feito com ônibus toco. Né? Então, vamos aguardar a licitação. E também tem a questão daquele bondinho não, do VLP, que vai ser feito o teste
de Pinhais para Piraquara, né? Então vai ser feita essa teste, segundo já tem um que está chegando no porto e também eles vão montar para fazer o teste como que vai ser. E depois eles querem fazer ele ir até o centro de Curitiba fazendo de Pinhais para o centro de Curitiba, né? O VLT. Então, em vez de ser no trilhos, ele um VLP, né, que é com pneus e não é com trilhos. Não precisando ter somente ter uma tarja magnética para ele poder seguir. A questão da renovação para Pinhais. A Pinhais vai precisar fazer renovação dos biarticulados. A princípio também vai ter que aguardar a licitação do transporte coletivo metropolitano. Possivelmente, o substituto desses ônibus seja os ônibus elétricos. A princípio, o teste feito com o ônibus da Redentor não deu certo por causa do seu tamanho de 20,65 metros, sendo que os biarticulados que atendem a linha Pinhais Barbosa têm 28 metros. Então, isso daí causou muito transtorno. Segundo informações, não deu certo o teste, assim, uma vez colocaram um ônibus trucado para fazer a linha F03 aqui da Fazenda Direta, não deu certo, por causa que era feito por ônibus articulado. E daí não funcionou, mas para a linha do F05 Fazenda SIC funcionou e eles comparam o ônibus trucado que hoje faz complementa a linha fazendo essa linha, né? Agora tem que aguardar a licitação, né, a metropolitana. Vai ter a licitação também da região de Curitiba, em vez de ter 3 consórcios, vai ter 5. Né, e também tem a questão das prefeituras que terão que fazer a licitação municipal do transporte coletivo. Caro contribuinte, você sabe que você precisa do transporte coletivo, você sabe que você utiliza o transporte coletivo. Se não está dando certo, abra reclamação na prefeitura local, procure o seu vereador, abra um protocolo, né, dizendo que não está funcionando a linha precisa de mais tabela de horário, a linha precisa ser feita com ônibus articulado, não está tendo ônibus no final de semana, não está tendo, a tabela está indo muito curta até o final da tarde, então vocês querem uma melhoria. Se a linha pertence ao município, é da prefeitura, vá até a prefeitura e abra um protocolo. Se a linha metropolitana pertence à MEP, vai lá, tem lá no site da MEP, onde você faz a abertura de um processo para poder a sua sugestão, né, para poder eles avaliar. Mas se quiser, você vai lá e faz um protocolo pedindo que vocês querem uma nova mudanças na linha, tabela de ônibus, extensão maior da linha, funcionar no final de semana. Da URBS é a mesma coisa. Não deu certo, abre um protocolo, né, para poder cobrar. Né, aqui na questão do São Brás lá, a população abre o protocolo novamente e peçam a linha. O pessoal está tucado, não vai dar certo, o ônibus lá pela rua que vai passar, vão perder tempo, vão ter que esperar muito tempo. Vão na prefeitura, abrem um protocolo de reclamação, fala que não vai atender aos anseios da população e também já mandem para a MEP, abrem o protocolo da MEP para pedir que a linha Fazenda Araucária via Tatuquara seja melhorada, ou mudança de trajeto, ou inserção de mais ônibus, que 1h30 de linha é muito complicado, não ajuda e muitas pessoas estão tendo que ir até o terminal do Pirinho, do SIC, e não adianta função nenhuma da linha, sendo que era para a melhoria e no seu lugar. Então, abra o protocolo. Sempre aprenda a fazer isso, queridos. Não está dando certo, abra o protocolo, e a prefeitura, o governo do estado, tem que atender aos anseios da população. Então, Deus abençoe a todos, dê uma quinta-feira abençoada, né? E mais informações passarei mais à frente sobre a questão do transporte coletivo de Curitiba e região metropolitana. Deus abençoe a todos.